Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos. Tenho para vocês mais um vídeo aí do nosso canal e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a simulação na ferramenta nova da Microchip, que é o MPLAB X. Embora eu faça um código bastante simples, ele irá nos mostrar passo a passo como fazer a simulação, carregamento das variáveis globais, né? Vamos também visualizar os registradores de funções especiais e depois em vídeos futuros nós iremos ir aprimorando a simulação com estímulos nas portas, também a simulação em interfaces de comunicação e muito mais. Então, primeiro, eu já estou aqui com o MPLAB aberto. Vou criar um novo projeto. Então, eu posso estar indo por esse caminho, New Project, ou diretamente aqui no menu New Project, ou então aqui na página de inicialização, Create New Project. Vou criar um projeto standalone. Vamos pressionar aqui próximo. Vamos criar um projeto onde eu vou estar utilizando a família Advanced, que é o PIC 18. Eu quero usar aqui o PIC 4520, que já é um PIC que eu tenho bastante aqui no laboratório. Vamos clicar em Next. Aqui eu vou escolher, né, a ferramenta que eu irei usar para fazer a minha simulação. Eu posso tanto fazer apenas uma gravação, que seria aí o PICT2 ou o PICT3, ou então fazer uma depuração, que seria aí utilizando o ICD3 ou PM3, ou o que é mais caro aqui, que tem mais sofisticado, que é o RealIce. No nosso caso, a gente vai fazer uma simulação apenas, né? Então seria apenas virtual aqui no computador. Então vamos escolher Simulator. Vamos clicar aqui em próximo. Aqui está as ferramentas de compilação que estão instaladas no meu computador. Então eu não tenho mais aqui o compilador C18 e o Hightech, porque eu substituí para o compilador novo que é da Microchip, que é o XC8. Então vou usar este, não vou usar programação em Assembly. Então vamos utilizar programação em linguagem C com o compilador XC8. Vamos clicar em Next. Aqui eu vou dar um nome. Então apenas um nome aqui. Vou chamar de teste. Teste simul, de simulação. Vou escolher aqui uma pasta para eu estar salvando esse meu código. Vamos colocar aqui o usuário, teste MPLAB X, abrir e finish. Então o MPLAB ele vai criar o projeto. Vai ser necessário também eu adicionar aqui o código fonte, né? Então vamos aqui na pasta Source File, que ele já criou automaticamente, botão direito, New Source File. Vamos dar um nome para main e clicar em Finish. Bom, então ele já vai abrir para você aqui, na parte central da tela, o editor de texto. Nós vamos iniciar colocando void main e depois uma rotina eternamente verdadeira. Pronto. Agora, eu tenho que criar aqui um pequeno programa para que eu possa mostrar para vocês como fazer a simulação. Então, para isso, eu vou criar duas variáveis. Tá? Uma variável eu vou chamar ela de unsigned char. Vamos chamar ela de var1. E vou criar uma outra que vai se chamar unsigned
int var2. Então, duas variáveis. Uma variável ela é 8 bits, sem sinal, e a outra variável, que é a var2, é uma variável de 16 bits, sem sinal também. Para eu deixar aqui o nosso vídeo um pouco mais completo, eu também vou estar inicializando um registrador de função especial. No caso aí, vou estar usando o tris-a. Então, eu digito tris-a. Aliás, antes disso, eu tenho que incluir aqui uma biblioteca, que é a biblioteca padrão para o compilador XC8. Então, a gente vai usar aqui a palavra reservada da linguagem C, que é o include xc8.h. Então, esse cabeçalho, esse arquivo, ele já possui todos os arquivos de todos os microcontroladores. Então, já uma vez que eu venho aqui, né, e seleciono propriedades, e eu indico que eu tenho um PIC 18F4520, o compilador ele já separa para mim, ele já filtra, né, o arquivo de cabeçalho para o PIC que eu estou utilizando no meu projeto. Tá? Então, não é necessário eu colocar um arquivo de cabeçalho para o PIC que a gente está utilizando. A gente utiliza esse aqui, que é o genérico. Deixa que a seleção é feita automaticamente pelo MPLAB. Bom, feito isto, nós podemos então agora acrescentar um registrador de função especial. Então, a gente digita, por exemplo, tris-a, Ctrl espaço, já aparece aqui para mim o tris-a, né, reforçando que essa janela apareceu graças à inclusão daquele arquivo xc.h. Então, eu vou colocar aqui o tris-a como saída, né? Então, nível lógico 0, né, tudo 0. Então, aqui a gente coloca um comentário que eu estou setando a porta A como saída. E vamos inicializar a porta já tudo com 0. Então, o let A, mesma coisa, vamos colocar aqui como 0. No caso particular do nosso PIC 18F4520, para que eu tenha minhas portas como analógicas como digital, eu tenho que inicializar o AD com 1, todos eles para digital. Então, eu vou colocar 0x0f. Isso faz com que as portas fiquem todas como digital. Então, tudo como digital. Tá? Caso vocês tenham dúvida com relação aos valores que estão sendo colocados aos registradores de funções especiais, vocês podem estar consultando aí o datasheet que tem aí na internet, né? Ou no site da Microchip. Pode estar baixando. Que mais? Vamos então agora aqui. Vamos ir trocando o valor da minha porta de saída. Então, por exemplo, lat A é igual a 0x55 e depois lat A é igual a 0, ou melhor, 0x AA. Ok? Então, vai ficar trocando cada bit, aí, complementando cada bit. Se eu deixar dessa forma, na prática, eu não conseguiria visualizar os LEDs, né, por exemplo, conectados na porta, eles ligando e desligando. Então, para isso, eu tenho que criar uma rotina de delay. Então, eu vou criar aqui em cima um protótipo de função que eu vou chamar de tempo 1 milissegundo e vou chamar isso aqui e vou colocar uma variável de entrada aqui, que eu vou chamar ela aí de unsigned int
Vou deixar somente desse jeito, por enquanto, porque é um protótipo de função. Tá? Aqui eu posso copiar, jogar aqui na definição. Ok? Só que agora aqui eu vou inicializar uma variável, né? Vou declarar uma variável que eu vou chamar ela de vezes. Tá? Então, aqui dentro eu vou estar criando uma outra variável, unsigned, int cont, e vou criar um loop. Vou chamar aqui o cont de 0, inicializar ele com 0, cont menor do que vezes, dois pontos, cont mais. Ok. Tá? Então, o que esse cont vai fazer? Ele vai dar um tempo. Né? Então, existe uma função que significa que a gente começa colocando underline delay, underline delay milissegundos. Esse vai ser 1 milissegundo. E é isso aí, ó. Então, o que acontece aqui, ó? Deixa eu só separar para a gente poder visualizar melhor cada parte do nosso programa. Aqui, que seriam as definições. Aqui a separação, né, do main. E aqui em cima o protótipo. E aqui as minhas variáveis aqui em cima. Ok. Então, tá aqui, ó. Bom, vamos perceber o seguinte, que essa função que eu criei aqui, ela vai, dependendo do argumento que você passar para ela, ela vai multiplicar esse 1 milissegundos. Então, se eu colocar aqui 10, eu terei, então, 10 milissegundos. Se eu colocar, por exemplo, 30, eu terei 30 milissegundos. Então, isso eu vou estar utilizando aqui, ó. Então, lá no meu while eternamente verdadeiro, eu vou colocar aqui, ó, tempo, Ctrl espaço, aparece aqui, vou colocar, por exemplo, 100. Então, estou criando um tempo de 100 milissegundos. Então, aqui, ó, tempo de 100 milissegundos. E vou copiar esse tempo aqui embaixo. Pronto. Então, olha só. O meu programa é bem simples, mas vai ser o suficiente para a gente fazer a simulação. O código, né, a criação de projeto, isso já foi explicado em vídeos passados. Né? Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem estar então aí olhando aí os meus vídeos no canal. Vocês vão ver que tem aí vídeos relacionados a essa ferramenta. Aqui é importante a gente entender como será feito a simulação. Tá? Uma pequena explicação com relação a esse código é o seguinte, né? Então, quando eu inicializar, eu vou colocar tudo como digital, né? Isso eu fiz através do meu registrador ADCOM1. Eu coloco aqui a minha porta A como saída, 0, né, inicialmente, todos os bits dela. Então, aqui a gente zera a porta A. Tá? Aí eu chego aqui no meu loop infinito e vou trocando o valor, né? Vou trocando o valor. Então, aqui, ó, por exemplo, seria o quê? Aqui eu teria 0x01010101, tá? E aqui embaixo eu teria, perdão, não é 0x, né? É 0 binário. E aqui eu teria 0 binário, 10101010, que é o AA. Então, é isso que a gente vai estar visualizando lá na minha porta, né? Intercalado com um tempo de 100 milissegundos, que foi criado aqui embaixo a funçãozinha. Vamos compilar. Podemos compilar aqui. Espero que não dê nenhum erro. E ocorreu um erro, vamos ver o que é. Ah, tá. Eu não coloquei essa função, ela necessita de uma definição, porque ela utiliza, a biblioteca dela utiliza, né, uma
uma variável, né, uma constante que eu tenho que mostrar para ele, que é a frequência que a minha placa vai estar utilizando. Então, olha só o que eu vou fazer. Aqui, ó, eu vou colocar aqui um define underline xtal underline frec e vou colocar aqui 8 MHz. Então, 8 e 6 zeros. Ok, vamos compilar novamente. Ok, agora já foi então compilado com sucesso, ó, tá? Podemos então agora fazer a simulação do nosso pequeno programa. Para isso, o que eu tenho que verificar? Então eu vou aqui primeiro em Tools, Options, Embedded, Generic Settings e vou verificar se o meu Debug Startup está nessa opção Halt at Main. Quer dizer, toda vez que eu inicializar aí a minha simulação, ele vai então parar, congelar, né, para dar o início na função main. Então, ok. Isso já está ok. Vamos agora só me certificar aqui, né, no meu projeto, botão direito, Properties. Se eu estou com simulação, né, isso está ok, dá um apply. Se não tiver, você muda, dá um apply e ok. E depois nós vamos então clicar nesse botão aqui, ó, Debug Man Project. Ele vai recompilar e já aparece aqui, né, na linha 15 uma tarja na cor verde, né, que é justamente aquela opção que eu coloquei para ele paralisar no main. Então a gente consegue perceber aqui, ó, na barra de ferramenta superior, que foram ativados alguns botões. Então, um botão aqui que para a minha simulação, aqui eu pauso a minha simulação, aqui eu reseto a minha simulação, aqui eu rodo a minha simulação direto, sem ter pausa, e aqui eu tenho os botões que posso estar fazendo uma simulação passo a passo, só que saltando, né, uma função, executando a função em background, ou então entrando numa função, né, que seria o step into. Aqui eu vou rodar o meu programa até um cursor, né, e aqui eu vou setar, né, por exemplo, um cursor, P7 cursor. Então, aqui eu vou setar, né, o program count no cursor. Tá? Bom, aqui na verdade, esses aqui até o cursor, esse aqui eu vou testar, pessoal. Eu vou me retificando o que eu falei. Aqui eu não sei o que é ainda não. Isso eu vou passar para vocês. Tá? Depois, acho que no outro vídeo a gente vai estar simulando. Isso aqui eu não testei ainda. Tá? Então, retificando o que eu falei, né? Aqui é o paro a minha simulação. Aqui eu pauso a minha simulação quando eu estou utilizando a função contínua. Aqui eu reseto, é como se eu estivesse dando um reset, um hardware reset na tua placa. Aqui eu faço o step over ou step out e aqui o step into. E aqui roda para o cursor onde está selecionado. Esses outros dois eu não sei o que é. Ok? Bom, então vamos primeiro fazer uma simulação utilizando o step into ou tecla F7, né? Então, clicando uma vez, você pode perceber que ele pulou para a linha de baixo, né? Então, pulou novamente para a linha de baixo. Ele vai entrar na rotina eternamente verdadeiro, né? E agora, ó, ele vai para a minha função tempo de 1 milissegundo. Como ele está na função step into, ele deve entrar, então, na minha função tempo 1 milissegundo. Vamos verificar, ó, ele entrou, né? E agora ele vai ficar nessa rotina sendo executado. Tá? Para que eu possa sair dessa função, é necessário que eu complete todas as iterações do meu
né, do meu código, né, para que ele possa executar isso daqui. Então, numa situação como essa, era melhor eu estar utilizando a função, né, um modo de simulação step over. Então, vamos resetar, clicando em reset, e agora vamos clicar, por exemplo, em step over, ou F8. Tá? No caso, quando ele estiver executando uma linha que não tenha uma função, não tem diferença entre o step over e o step into. Tá? Então, vamos lá. Agora, ele está na função tempo 1 milissegundo, ele não deve entrar nela, então ele vai executar ela em background. Tá? Podemos observar que ele, aqui embaixo, ele teve, né, mostrou o andamento da função e já pulou. Tá? Então, novamente, o let A e tempo de 1 milissegundo, de 100 milissegundos novamente. Então, repare aqui embaixo, ó, que ele vai estar rodando, né, fazendo a execução dessa rotina em background. Pronto, ele já executou. E assim vai, pessoal. Bom, isso ainda não é muito útil, né, uma vez que a gente não esteja visualizando os registradores. Tá? Então, uma outra forma de a gente estar testando isso é colocando em algumas linhas o que nós chamamos de breakpoints. Então, nós vamos clicar, por exemplo, aqui na coluna onde está mostrando esses números, né? Vamos clicar colocando um breakpoint aqui. E, por exemplo, na linha 23 também, um outro breakpoint. Agora, nós podemos estar utilizando a função continue. Então, toda vez que eu clicar, ele vai rodar até o primeiro breakpoint que ele achar. Então, clicando aqui, podemos verificar que ele está agora em lat A igual a 0xAA. Depois, ele está agora em 55, AA, 55 e assim por diante. Então, é uma maneira muito legal de você estar utilizando. Bom, agora nós vamos então acrescentar aí uma janela para poder fazer a visualização de algumas variáveis. Então, para isso eu vou em Window, Debug, Watches. Então, vai abrir aqui, né, embaixo a minha janela onde eu tenho as minhas variáveis. Eu já tenho aqui uma variável, e essa variável eu vou deletar ela. Então, eu vou acrescentar agora aqui, primeiro, clicando no botão direito, New Watch, e vou procurar essa variável aqui, ó, que é o ADCOM1. Então, vamos clicar em o ADCOM1. Ele é um registrador de função especial, né? Então, vou selecionar ele aqui, clicar em OK. Novamente, vamos Enter New Watch. Vamos colocar agora um outro que será o nosso também função, vai ser o tris. O tris A está aqui. E vamos colocar também o let A. Posso estar digitando aqui também. E que mais? E agora nós vamos então colocar a minha variável cont, que é essa daqui, ó. Então vamos clicar em New Watch, só que agora a variável cont, ela não é um registrador de função especial, ele é uma variável global. Então eu posso estar colocando ele aqui, ó. Então está todos os registradores aqui, pessoal. Vamos fazer agora a simulação, né, visualizando esses registradores. Então, para isso, eu vou inicializar a minha simulação novamente, clicando aqui em Reset. E agora vamos primeiro, né, rodar aqui o ADCOM1. Repare que o ADCOM1 ele está com 0, né, nessa linha aqui. Toda vez que o valor é alterado do valor anterior, a cor vai para vermelha, o valor da cor, né? A cor do velo do valor vai para vermelho. Então,
vamos lá, né? Resetamos. Vamos clicar aqui, por exemplo, em Step Over. E podemos verificar que quando ele executou esta linha, ele então modificou o valor do ADCOM para 0x0f, que é o valor que está aqui. Então, nós podemos confirmar então aqui na janela Watches. Novamente, agora o TRIS-A foi para 0, né? Veja que o valor anterior era 0xFF, que é o valor realmente normal do microcontrolador, né? Nós sabemos que o microcontrolador, quando você sai do reset, as portas todas estão como entrada, ou seja, o valor dos TRIs são iguais a 0xFF. Então, coloquei como saída. O LET-A ele é 0, então ele não terá nenhum valor alterado. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos, então, colocar o valor no LET-A para 55, em hexadecimal. Então, podemos observar agora aqui que o valor está em 55. Caso você queira visualizar cada bit, nós podemos, então, aqui aumentar e clicar aqui nesse botãozinho mais. Você vai estar visualizando cada bit. Isso é muito interessante para quando nós estivermos utilizando aí alguns bits para acionar, por exemplo, um buzzer, um LED, alguma coisa assim. Bom, agora nós vamos entrar nessa função, né, para nós visualizarmos a minha variável count. Então, veja que a minha variável count, ela está com um valor aqui aleatório. Repare que o valor que está aqui é 0x0064. Por quê, pessoal? Nós sabemos que cada letra aqui, ou cada número, cada dígito representa 4 bits. Então, eu tenho aqui um total de 16 bits, uma vez que eu declarei o count como unsigned int, quer dizer, uma variável de 16 bits. Diferentemente dos registradores de funções especiais, que são de 8 bits, uma vez que o microcontrolador é de 8 bits. Bom, e ele já inicializou um valor aleatório, porque isso realmente ocorre, né? Essa variável está dentro da memória RAM. Então, a memória RAM ela inicializa com um valor randômico. Por isso que é necessário a gente executar primeiro aqui o count igual a 0. Nós vamos fazer isso agora. Podemos agora ver que ele primeiro executou esse comando, né, porque inicializamos tudo com 0. Agora ele vai testar e vai executar o delay 1 milissegundo. Vamos colocar aqui um breakpoint. E podemos agora rodar mais facilmente. Podemos observar que agora aqui o count foi para 1, porque ele foi incrementado aqui, né? E a gente jogou um valor aqui no programa de 100. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou incrementando, né? Eu vou pressionar o botão F5, Continue, né? E já coloquei um breakpoint aqui. Então, vamos verificar o count que ele está incrementando. Tá? Só que se eu ficar aqui até o valor de 100 vai demorar muito. Então, eu posso forçar um valor aqui. Né? Eu posso forçar um valor. Né? Então, esse valor, por exemplo, de 100. Né? Vamos aqui verificar aqui na minha calculadora. Tem uma calculadora aqui que eu quero então verificar qual que é o valor, por exemplo, em decimal, 100. Então, espera aí, vamos apagar primeiro. Vamos digitar 100. Vamos habilitar aqui o X e vamos tentar aí, vamos converter isso. Então é 64. Então 64 em hexadecimal representa aí o 100 em decimal, né? Em hexadecimal para decimal. Então 64. Então eu vou colocar aqui 0x0064.
0. Ok. Então vamos agora novamente aqui, ó, incrementando. 61, 62, 63, 64, ó, out of scope. Por que apareceu isso? Porque agora ele vai sair, né? Porque a condição que deu aqui, ó, né, o conte menor que vezes é o valor de 100. Já não é menor, é igual. Então ele vai dar falso e ele vai sair dessa função tempo de 1 milissegundo, né? Então ele vai sair dessa função aqui, ó. Podemos verificar que agora ele saiu e já se encontra, então, aqui, ó. Tá? Então, pessoal, esse vídeo ele serve para que nós entendamos como fazer a simulação no MPLAB X. Né? O sistema é diferente para quem está acostumado com a versão antiga, que é o MPLAB 8. Né? No MPLAB 10 ele mudou um pouco. Mudou um pouco não, mudou bastante. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado a vocês aí nesse vídeo. Né? Mais para frente nós estaremos fazendo outras simulações mais sofisticadas e também a parte de depuração, que é diferente da simulação. A depuração é feita em tempo real e na prática, no hardware. Né? Então a gente vai mostrar isso mais para frente para vocês também. Então espero que vocês tenham gostado. Caso afirmativo, dê aí um joinha pra gente e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos.